Então esse texto do Kitawá, que nos fala de Yusip, ele vai trazer algumas questões muito interessantes. Dentre elas a questão do triunfo, a questão do verdadeiro sentido do que vem a ser o sucesso espiritual, o verdadeiro sentido do que vem a ser a recompensa espiritual, o verdadeiro sentido do que vem a ser essa sensação de plenitude espiritual, que certamente não reside naquilo que os meus contemporâneos da tradição, da Cabala, por exemplo, afirmam que está na capacidade de receber, a partir do desejo, que está na capacidade de estabelecer essa relação plena de compensação a partir do momento em que você desvenda supostamente uma fórmula, ou um mecanismo que permite que essa enxurrada de bênçãos sobre a forma de objetos e sobre a forma de coisas cheguem na sua vida. É tudo menos isso. E é importante a gente citar isso sempre, porque isso é o maior estelionato espiritual que se cometeu na tradição nos últimos séculos. E a nossa função é uma função também denunciatória em relação a isso. E isso não porque eu penso assim, mas isso porque o texto pensa assim. Porque o ensinamento da tradição, que não é outra coisa senão o ensinamento dos deuses, que nos revelam o Kitawá, para que a gente saiba o que é a tradição, para que a gente saiba o que é a sabedoria espiritual, pensa dessa forma. E essa passagem de Yusip é uma demonstração clara disso. É um retrato fiel em relação a isso que eu estou dizendo aqui. Eu vou fazer uma leitura rápida do texto, depois a gente vai interpretar. Yusip foi levado a Messer. Messer é o Egito. Potifar, o matador do faraó, o matador de faraó, o líder dos matadores, um homem, um Mesraia. O Mesraia pode ser compreendido como um egípcio, mas também pode ser compreendido como um estreito. Adquire-o das mãos dos Meupanê, que ali o levaram. E Hauerá está com Yusip, e ele é um homem que triunfa, e ele vive na tenda de seu Adom, o Mesraia. Seu Adom vê, sim, e Hauerá está com ele, e tudo que ele faz, e Hauerá faz triunfar em sua mão. E Yusip encontra graça a seus olhos, ele o torna Ginzaya. Ginzaya quer dizer o guardião das coisas de valor, como um tesoureiro, aquele que guarda os pertences valiosos de uma tenda, ou de uma tribo inteira. O encarregado da tenda e confia em suas mãos tudo o que possui. E então, desde que ele o encarregou de sua tenda e de tudo o que de seu ali havia, e Hauerá abençoou a tenda do Mesraia por causa de Yusip. E a bênção de Hauerá cai sobre tudo o que há de seu na tenda do campo. Ele confia tudo o que possui às mãos de Yusip. E ele nada sabia a seu respeito, nem o pão que ele comia. E Yusip tem belo porte, é belo de se ver. E após essas palavras, a mulher de seu Adom conduz seus olhos sobre Yusip e diz: deita comigo. Ele recusa e diz à mulher de seu Adom: eis, meu Adom nada sabe de mim, ou do que se passa em sua tenda. Tudo que há aqui de seu, ele o confiou em minhas mãos. Não há ninguém maior que eu nessa tenda. Ele nada me poupou, senão a você, porque é sua mulher. Não é, está, sim, é.
porque é sua mulher. Como praticaria esse grande mal? Acaso eu desonraria Allahá? E ela segue dia após dia, falando a Yusipe, mas ele não aceita deitar-se ao lado dela para penetrá-la. E é como esse dia. Ele vem realizar seu trabalho na tenda. Nenhum homem dos homens da tenda está por lá. Ela o agarra por suas vestes e diz, deita comigo. Ele larga suas vestes nas mãos dela, foge e parte dali. E vendo que ele lhe deixou as vestes em suas mãos e fugiu, ela convoca os homens da casa e assim lhes fala, veja, ele nos trouxe um homem, um nucraia, um estrangeiro, para rir de nós. Ele veio até a mim para deitar-se comigo, mas gritei a plenos pulmões. E me ouvindo elevar a voz e gritar, ele largou as vestes perto de mim e fugiu daqui. Ela deixa as vestes ao seu lado, até que seu Adão chegue na tenda. Ela lhe fala, segundo essas palavras, ele veio até a mim, o servo nucraia que nos trouxe para rir de mim, e quando elevei a voz e gritei, ele abandonou suas vestes perto de mim e fugiu daqui. E quando seu Adão ouve as palavras de sua mulher, que assim lhe disse, seu servo me fez segundo essas palavras, sua narina se inflama. O Adão de Yusipe o prende e o entrega a Soar. Soar é o nome que se dá à prisão do Egito. O local onde os prisioneiros do rei são prisioneiros. E lá na Soar, e Hauerá está com Yusipe, ele inclina para ele o Arrabá e lhe dá graças aos olhos do chefe de Soar. O chefe da Soar confia às mãos de Yusipe todos os prisioneiros dali. E tudo o que eles faziam, ele fazia. O chefe da Soar não vigia nada que ele tem em mãos, porque Hauerá está com ele. O que ele faz, Hauerá faz triunfar. É uma história de sucesso, né? Você vê aqui um sujeito que realmente traduz uma história de sucesso incrível, né? De bem-estar, né? De uma situação confortável, né? Ou seja, de alguém que em função de ter se dedicado ao caminho espiritual deixou de ter problemas, né? De uma pessoa que em função de ter feito tudo certinho, afinal de contas trata-se de Yusipe, né? Agora tem uma vida abençoada pelos termos que a gente considera ser o que vem a ser o sentido do que é abençoado, né? Isso aqui. Quer assistir? Bom, você sim. Então, a gente vê que esse texto ele tem alguma coisa de errado dentro dele. Porque ele menciona no início e no fim a palavra triunfo. E aí você se pergunta pelo olhar da contemporaneidade, onde é que está o triunfo? Onde é que está o sucesso? Onde é que está o motivo e a razão para esse homem chamado Yusipe se considerar acompanhado pelos deuses? Se considerar agraciado por Hauerá, que é o Deus do destino, ou seja, justamente o Deus que forma, né, a ordem do acontecimento das coisas. Lembrando que o capítulo anterior a esse homem ele é pego pelos irmãos e colocado deliberadamente dentro do buraco do deserto. E lá resgatado, né, por professores nômades, os Meupanê, né, mercadores de ervas de cura, foi entregue para ser empregado, um serviçal, na casa de um egípcio, que o trata como um estrangeiro, apesar da confiança que tem nele, confiança essa que se quebra muito rapidamente, em função do ocorrido, né, que não é tirada a limpo, e que ele é obrigado a chamar de Adão, sendo ele filho de Jacob,
a quem ele chamava de Adão. E agora ele está na casa de um Mesraia, ou seja, que é um egípcio, mas o termo Mesraia é um termo que em Icle quer dizer estreito. E aí a licença poética do texto do Kitawá se refere a essa estreiteza de visão. Ou seja, ele está servo de um homem que ele categoricamente percebe ser muito mais estreito de visão do que ele, ser muito mais precário de saber do que ele. Um egípcio, chefe dos matadores. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante. É como se a sua vida nesse momento não desse certo e você virasse empregada doméstica do traficante. É mais ou menos por aí a comparação. Olha que coisa gostosa, né? Ele está ali na função de guardião do tesouro. Diz, olha, toma conta do meu dinheiro. Mas ele não é nada mais, nada menos do que o chefe dos matadores do faraó. Potifar. Casado com uma mulher, que o texto não diz, mas a tradição oral e o Midrash afirma, chama-se Zuleika. É verdade. Zuleika, expressão que em egípcio quer dizer mulher gorda. Né? Ou seja, muito provavelmente, as mulheres gordas, muito gordas naquela época, eram mulheres da nobreza. Né? Então eram mulheres que tinham também, não o rei, mas o faraó na barriga, cheia de seus caprichos e morrendo de desejo por Yusipe. Né? Então você imagina aí, cara, você, a vida, né, te abençoa e Raul Errá fica do seu lado, e aí você, né, tem que sair da sua vida, vai trabalhar como copeiro, né, do chefe do traficante, né? E aí a mulher dele começa a dar em cima de você. Né? Olha que coisa boa. Isso é triunfo. O texto diz. Podia ter perdido a cabeça, né? Podia ter perdido tudo. Mas certamente a única coisa que ele não perdeu foi a cabeça. Ainda que perdesse tudo. Ainda que perdesse a própria vida. O texto começa dizendo, Yusipe foi levado a Messer, Potifar, o matador de Faraó, o líder dos matadores, um homem, um Mesraia, ou seja, um homem estreito, um homem bruto, um homem sem a sensibilidade. Se ele achava ruim o fato de estar convivendo com os irmãos que foram instruídos dentro da tradição, os irmãos que foram instruídos dentro do caminho espiritual a que ele estava inserido, e que eram homens que tinham recebido as mesmas orientações, a mesma base moral que ele havia recebido, dentro do mesmo contexto cultural, e que não tinham a sensibilidade para perceber aquilo que ele estava anunciando. Ele vai parar na casa de um sujeito estreito de visão e um matador estrangeiro, né, cujo nome Potifar significa aquele que pertence ao sol, ao Deus Sol, ou seja, a uma outra divindade, a uma outra cultura. Não está nem aí para Ihau-Errá ou o que quer que seja, ou qualquer uma das divindades do panteão Navi. Então, se para Yusipe era difícil, é como se a vida estivesse dizendo, agora você vai ver o que é difícil. Agora você vai ver o que é, né, restrição. Adquire das mãos dos meu panê que ali o levaram. E Ihau-Errá está com Yusipe, e ele é um homem que triunfa. É quase uma ironia se a gente não conseguir entender a dimensão espiritual do que está aqui. Né? Porque até agora não se pôde perceber, dentro da ótica da nossa contemporaneidade capenga, onde é que está o diacho do triunfo. Mas o triunfo está justamente no fato de que Yusipe não deixou de ser um ser em fluxo. Tudo que o texto do Kitawá nos traz do início ao fim
E toda a proposta de construção do ser, porque é isso que o texto espiritual nos dá, e é isso que a tradição nos dá, a possibilidade de sermos Navi. E sermos Navi é sermos um ser em fluxo, no fluxo e para o fluxo. Sem que a direção de tal fluxo determine a nossa condição espiritual, o nosso comprometimento. Independente da condição de tal fluxo, a questão do ser é imperturbável. E o SIP continua sendo o SIP, independente de qualquer elemento acessório que possa constituir o que vem a ser o SIP. Mesmo na posição de servo, e logo em seguida na posição de prisioneiro, e aí tem alguns detalhes sórdidos em relação às prisões do Egito, que eu vou explicar aqui para vocês, né? E independente de qualquer situação, ele continua sendo Yusip, e ele continua sendo um ser em fluxo. Ele continua sendo um ser a serviço dos deuses. Ele continua. Isso é o triunfo. É aí que reside o triunfo. E ele é o homem que triunfa. Ele vive na tenda de seu Adão, o estreito. Seu Adão vê, sim, Hauerá está com ele. E tudo o que ele faz, em Hauerá faz triunfar em sua mão. O Adão dele não conhece Hauerá, mas conhece o seu feito. Conhece o feito de Yusip. Como é que o Adão, o estreito Potifar, sabe que Yusip está com Hauerá? Por quê? Hauerá faz triunfar tudo o que ele faz. Aliás, é a ordem invertida. Tudo o que ele faz, ele primeiro faz, e Hauerá faz triunfar. É pelo feito. É pelo feito que se dá a partir de suas atitudes. É quando você bota a mão nas coisas que esse triunfo aparece, que esse navio aparece, que esse ser em fluxo aparece. É quando você mete o bedelho. E aí você, quem está do lado vê, e Hauerá está ali. Os deuses estão ali, Alahá está ali. Agora, se você é aquele sujeito que a partir do momento que mete o bedelho em alguma coisa, né, você vê, o caos está ali. Ou chegou o vazio. Né? Se você é o sujeito que começa a falar com as pessoas que não são da sua tradição, né, as pessoas que não fazem parte do teu contexto de tradição, como o Potifar, e que você denomina como indivíduos estreitos de pensamento, como no Kraia, como estrangeiro, né? E todo mundo acha você um mala, e todo mundo acha você chato, todo mundo acha que você virou um fanático, todo mundo acha que você virou um problema, todo mundo acha que você está numa seita, todo mundo acha que você está num lugar que depois que você entrou lá, você ficou uma pessoa estranha. Você pode ter certeza, o caos e o vazio estão em você. Que aonde você emite uma opinião, ainda que seja entre os seus, dá caos. Que aonde você mete o bedelho, dá problema. Cuja presença é um aborrecimento. Cuja estada não transmite paz. Então, realmente não há triunfo para um sujeito assim. Mas ali, naquela condição de absoluta privação, com alguém que desconhece totalmente a história da vida de Yusip, ou o que ele pensa ou acredita, era possível perceber que
porque alguma divindade estava nas mãos daquele sujeito pela forma como ele vivia e pela forma como as coisas brilhavam a partir de seu toque, pela forma como as coisas ganhavam luz a partir de sua intervenção. Olha, estava tudo caótico, o sujeito entrou aqui, agora está tudo bem. Você imagina o ritual, acontece muito isso no ritual, né? Estava tudo indo bem, de repente entra uma pessoa e pronto, começa a desandar tudo. O contrário também acontece. Está tudo desandado, de repente alguém resolve entrar e aí começa a organizar tudo. Isso é Yusip. E isso pode ser visto nas pequenas coisas da vida. Nas pequenas questões da existência. Você pode ver isso na sua casa, na sua relação com os seus. Na sua relação com os seus estrangeiros cativos. Que são esses que são da sua família e que não estão aqui. É aí que você realmente vai demonstrar se é Yusip ou é Potifar. Talvez você ache que seja Yusip, mas talvez você esteja sendo um Potifar. Sem escuta, abrutalhado, sedento por cortar pescoço, sedento, né, por passar a espada, matador. Pense nisso. E o Yusip encontra graça aos seus olhos. Ele o torna Linzaya, o encarregado de sua tenda, e confia em sua mão tudo que possui. E então, desde que ele o encarregou de sua tenda, e de tudo o que de seu ali havia, e Hauerá abençoou a tenda do Mesraia, por causa de Yusip. Não para recompensar Potifar por ter tratado bem o seu preferido, mas por causa de Yusip e de suas atitudes. E de suas ações. Será que a sua tribo é abençoada por causa de você? Né? Que dirá se você estivesse na tenda de um Potifar? E a bênção de Hauerá cai sobre tudo o que há de seu na tenda do campo. Ele confia tudo que possui às mãos de Yusip, e ele nada sabia a seu respeito. Quer dizer, ele não confia porque sabia que Yusip era filho de um nobre, de um Naziwa. Ele não confia porque sabia que Yusip era um sujeito honesto, ele não sabia nada a respeito de Yusip. Isso era perceptível a partir de suas ações cotidianas. Nem o pão que ele comia, você não sabia nem como é que ele se alimentava. Ele não estava nem aí, ele só olhava para aquele rapaz fazendo as coisas e dizia: esse cara é bom. Ele é bom. Ele é um estrangeiro, ele não faz parte da minha tribo, ele não faz parte da minha tradição, né? Ele é, aos meus olhos, pagão aos meus deuses, mas o cara é bom. Esse cara é bom. Era assim que ele era visto. E o Yusip tem belo porte, é belo de se ver. Né? Há quem leia isso aqui e diga que ele seja bonitão. Né? Mas seria assim se fosse dito: ele é belo de se ver e tem belo porte. Mas a partir do momento que ele tem belo porte, o que é o belo porte? O belo porte significa que as dores da vida não encurvaram Yusip. Não colocaram sobre ele o peso depressivo da lamúria. Não fizeram ele se encurvar de tristeza ou de lamentações em vão. Não fizeram com que ele se enfiasse no sofá de casa, deprimido porque as coisas não são do jeito que ele gostaria. Não fizeram, com que o seu olhar se abaixasse e seu corpo se tornasse temeroso em relação à vida. Por isso que era belo de se ver. Porque a condição dos servos estrangeiros no Egito era uma condição humilhante. E Yusip caminhava
pela tenda e caminhava pela terra de seu Adom, no Crai, né? Como um nobre. Por isso que era belo de se ver. Ele mantinha sua cabeça erguida diante do mais absoluto trágico. Ele mantinha o seu olhar aceso diante da mais absoluta dúvida em relação ao destino. E a gente faz cair o nosso olhar por tão pouco. A gente faz cair o nosso olhar se aparece uma espinha na testa. Você um dia acorda de manhã, tem uma espinha na sua testa, pronto, acabou o mundo. Você já deprime. Você já fica triste, as coisas já não são do jeito que você queria. Caiu o café na roupa, olha que tragédia. Perdeu o ônibus, Deus não está do meu lado. E após essas palavras, a mulher de seu Adom conduz seus olhos sobre o ciclo e diz: deita comigo. Ele recusa e diz à mulher de seu Adom: eis, meu Adom nada sabe de mim, ou do que se passa em sua tenda. Ele mesmo justifica a possibilidade de pular cerca. Ele diz: olha, meu Adom não sabe nada de mim. Ele não sabe nem o que acontece aqui, ele nem se interessa por isso aqui. Né? Tudo que há aqui de seu, ele confiou em minhas mãos. Não há ninguém maior do que eu nessa tenda. Ou seja, não tem ninguém aqui que poderia levantar a voz para alimentar suspeitas a meu respeito. Ele nada me poupou senão você, porque é sua mulher. Como praticaria esse grande mal? Acaso eu desonraria Allahá? Ele não está falando de desonrar o Adom dele, nem aquela mulher, ele está falando de desonrar os deuses. Ele diz: olha, eu poderia fazer isso, não porque temo o Adom, porque o Adom não aparece aqui mesmo, não se interessa por nada, tudo que tem aqui sou eu que controlo. Né? Eu não faria isso porque eu não quero desonrar os deuses. Porque não me disponho a desonrar os deuses. Mas como ele estaria desonrando os deuses? Né? E o Cipo era solteiro, não tinha ninguém. Já estava há tanto tempo sem ninguém. Porque isso seria uma desonra ao feminino. Isso seria uma desonra a essa mulher. Mesmo que seja ela a oferecer a sua própria desonra, mesmo que seja ela lançar por terra a sua própria honra, mesmo que seja ela se oferecer, ainda assim ele sabe que tal atitude seria uma desonra em relação ao feminino. E uma desonra em relação a uma mulher, ainda que uma mulher estrangeira, ainda que seja uma mulher oferecida, é uma desonra contra os deuses. E deve ser pesado da mesma forma. E deve ser visto do mesmo jeito. Tal qual o texto do que Tauá nos ensina. E ela chega dia após dia falando a Yucip, mas ele não aceita deitar-se ao lado dela para penetrá-la. E é como esse dia ele vem realizar seu trabalho na tenda. Nenhum homem dos homens da tenda está por lá. Ela o agarra por suas vestes e diz: deita comigo. Ele larga as suas vestes nas mãos dela e foge, parte dali. E vendo que ele lhe deixou as vestes em suas mãos e fugiu, ela convoca os homens da casa e assim lhes fala: veja, ele nos trouxe um homem, um nucraia, para rir de nós. Quer dizer, ainda coloca o marido na roubada. Né? Chama os outros homens da tribo. Você está vendo? O que o Adom fez? Né? Trouxe um estrangeiro para rir da gente. Ele veio até mim para deitar-se comigo. Mas gritei a plenos pulmões, e me ouvindo elevar a voz e gritar, ele largou as vestes perto de mim e fugiu daqui. Ela deixa as vestes ao seu lado até que seu Adom chegue na tenda.
ela lhe fala, segundo essas palavras: ele veio até mim, o servo Nucraia, que nos trouxe para rir de mim. E quando elevei a voz e gritei, ele abandonou suas vestes perto de mim e fugiu daqui. E quando seu Adom ouve as palavras de sua mulher e assim lhe diz: seu servo me fez segundo essas palavras, sua narina se inflama. Fácil, né, de se enfurecer, como o Kitawá Kadmon nos ensina, né? Esse que é fácil de se enraivecer, de se enfurecer, né? É o perverso. E quando seu Adom, o Adom de Yusipe o prende e o entrega a Soa. Sabe o que significa Soa? Soa é o nome que se dava à prisão no Egito. Só que a prisão do Egito, eu vou explicar para vocês, era um buraco de mais ou menos uns 30 metros de profundidade, né? Provavelmente se aproveitavam alguma depressão natural para se fazer esse buraco, sem saída. O sujeito era colocado lá embaixo à base de corda, e também não tinha como ele escalar, porque as paredes eram feitas de uma tal forma, né, que seria impossível escalar. E dentro desse buraco, né, que tinha mais ou menos, né, a distância das paredes dessa sala, você colocava 30, 40 prisioneiros dentro. Não tinha banheiro. Então você imagina como ficava isso depois de algum tempo, né? A palavra soa significa excremento. E aí você entende por que o nome da prisão do Egito significava isso. Porque eles literalmente dormiam em cima disso e viviam em cima disso. Se sentavam em cima disso. Porque não tinha para onde ir. Não tinha escoamento. E essa era a condição da prisão. Soa significa merda. É exatamente isso. A palavra soa em aramaico é isso. O texto do Kitawá, a gente está acostumado às traduções em português, que são essas traduções que colocam essa roupagem, né, medieval na forma da lida com o sagrado, vós sois, isso, mas não tem nada disso escrito. Esse tipo de expressão linguística não existia nas línguas antigas. Então o texto do Kitawá é um texto curto e grosso. E às vezes mais grosso do que os nossos preconceitos podem suportar. Mas o que está literalmente escrito aqui é que o Adom de Yusipe o prende e o entrega a merda. É exatamente isso. É isso que está escrito aqui. O local onde os prisioneiros do rei são prisioneiros. E lá, na merda, é o que está escrito. E Hauerá está com Yusipe. Olha que interessante. E até lá, Hauerá está com Yusipe. Não porque Hauerá está com Yusipe, porque Yusipe não larga. Ele não larga a condição do ser, ainda que na condição mais degradante da existência. Ele inclina para ele o arrabá, a doação, ele dá graças aos olhos do chefe de Soa. O chefe da Soa confia às mãos de Yusipe todos os prisioneiros dali. Ou seja, ele se torna o cara que vai ajudar o chefe da prisão, esse que fica lá em cima do buraco, né, jogando comida. Então é ele que vai. Porque o cara olhou para ele e falou assim: pô, esse cara é bom. Tem alguma coisa especial nele, ainda que nessa condição, né, ele não larga a condição de ser o chefe da Soa, não vigia nada que ele tem nas mãos. Ou seja, ele se torna um sujeito absolutamente confiável. Porque Hauerá está com ele. O que ele faz, Hauerá faz triunfar. E mais uma vez o texto fala de triunfo. O texto começa ele como empregado da casa de um matador e termina ele numa prisão que se chama merda. E ele começa falando de triunfo e termina falando de triunfo. Que diacho de triunfo é esse? O que vem a ser esse triunfo? Qual é o seu triunfo? É a pergunta que a gente tem que fazer com base nesse texto. Qual é o seu triunfo? Yusipe, caluniado,
desonrado, desprovido de tudo aquilo que a gente poderia considerar como essencial para ser, ainda assim nos dá um banho de ser. Do que é ser. E revela, em meio à mais absoluta obscuridade e miséria, o conceito pleno do que vem a ser triunfo. Agora olha para você. Aproveita essa reflexão e olha para a sua vida. Você não é Yucip, você está aí soltinho, bonitão, reclamando da vida em todos os sentidos. Lamuriando a vida em todos os sentidos. Você tem roupa, mas a roupa não basta. Tem saúde, mas não tem o corpo que queria ter. Tem comida, mas não é o que você queria comer. Surge uma espinha na sua cara, pronto, o mundo acabou. A gente se tornou essa espécie de ser, de uma depravação nojenta. E essa depravação nojenta é fruto dessa coisa inominável que se tornou o homem contemporâneo. De uma fragilidade terrível. E que nunca se viu. Ninguém mais fica triste hoje em dia, as pessoas ficam deprimidas. Síndrome do pânico. Aborrecimento virou doença. Aí na hora que você tiver isso, leia Yucip. Olha para Yucip. A avó do cara que com 89 anos morre, ele fica, meu Deus, o que aconteceu? Né? Onde estão os deuses? Por que minha vida é assim? Que injustiça. Quer dizer, nem os ciclos naturais das coisas podem continuar sendo do jeito que tem que ser. Porque a gente se quebra. A gente se fragiliza, a gente vive um drama. E eu não sei mais em que mundo as pessoas imaginam que vivem. Que tipo de mundo as pessoas pensam que estão? Aí ficam idiotizados. Perguntando aos deuses, né? Por que eu peguei pneumonia? Onde é que estavam os deuses? Tentaram me assaltar. Às vezes não levaram nada, só tentaram. Meu braço ficou torto por causa da tendinite. Onde estão os deuses? Eu não acredito mais no caminho espiritual. Porque eu não ganho mais tanto dinheiro quanto eu ganhava 5 anos atrás. Em que mundo você vive? Que tipo de existência você pensa que tem? Só espancando. É só espancando. Porque dá vergonha. Dá vergonha. A gente olha para um texto desse de Yucip e seu triunfo, dá vergonha de ver a condição humana contemporânea. Eu vou dizer uma coisa para vocês sabem qual é a diferença entre gente boa e gente ruim? É porque gente boa é grata. E gente ruim é ingrata. É só isso. É só isso. E o que você vê dentro da história de Yucip é um cara gente boa. E só é gente boa, visto inclusive por aqueles que teriam razões de sobra para vê-lo com desconfiança, porque é grato. Porque tem em si o sentimento de gratidão. Esse sujeito que fica lamuriando pelos cantos, né, que às vezes vem para o caminho espiritual, vem para a tribo, aí fica lá. Isso não é gente boa. Não é gente boa.
que está sempre reclamando de tudo, não é gente boa. Pode dizer que foi eu que falei, não é. Porque a diferença entre gente ruim e gente boa é essa. É simples assim. Porque nada impede que em algum momento não se transforme em gente boa. Assim eu espero. Né? E não estaria onde eu estou se eu não esperasse isso. Mas é para pensar. Gente ruim é ingrata. Porque é grata, gente boa é grata pelo fato de ser. E só pelo fato de ser. Mesmo que não se tenha motivo explícito para o triunfo e o contentamento. E ainda assim demonstra triunfo e contentamento. Além do mais, a maior parte das nossas lamúrias são mentirosas. Elas não são reais. Elas não são lamúrias consistentes, né? A maior parte das pessoas são uma mentira, até em suas dores. Até nas suas dores. Um mentirosão que vive a mentira justamente para ter ao seu lado quem o bajule, quem o adula. Assim é a vida do homem contemporâneo. Na sua grande maioria. O que esse texto nos ensina é que a gente tem que tomar vergonha na cara. Todos nós, lamurientos, preguiçosos, indolentes, distraídos, desfocados, tomar vergonha na cara. Para aprender o que o CIP tem a nos dizer dentro desse texto. O que o CIP vem nos mostrar dentro desse texto. Essa enxurrada de restrições e ainda assim triunfante. Então use esse texto para se enxergar. Você que acha, né, que os deuses não estão mais com você porque você tem dor nas costas. Você que acha, né, que sofre de forma abissal por causa de uma gripe, porque está chovendo, ou porque está calor. Isso faz de você não um triunfo, mas uma blasfêmia ambulante. O que esse texto nos fala da necessidade da palhaçada humana acabar. Aí o sujeito casa. Tem uma mulher bonita, gasta um dinheirão, um casamento, monta a casa. 2 anos depois se separa, por incompatibilidade de gênero. Que ser humano é esse? Isso é geral. Como é que ficou o ser humano desse jeito? Como é que a gente se tornou tão frágil? Né? Como é que a gente se tornou tão quebradiço na nossa existência? Como é que a gente se tornou tão podre? Porque se a gente pudesse substituir o discernimento espiritual por olfato, a gente não ficaria 2 minutos do lado da gente mesmo, porque a gente ia ver como cheira mal. É pavoroso. Como cheira mal a ingratidão, a preguiça, o egoísmo. Mas a gente não sente que a gente está entupido de egoísmo. Nosso olfato está entupido do egoísmo. O melhorzinho de nós é cheio de egoísmo. É cheio de eu mesmo.
é cheio de minhas próprias razões, é cheio de minhas próprias desculpas. Porque esse espetáculo do qual a gente participa, como seres contemporâneos, é dantesco, patético. Não chega aos pés de uma existência como Iossipe. A gente traveste a comédia da nossa existência de patético e passa ao longe do trágico. Mas a gente é tão cego disso que começa a categorizar nosso patético como trágico e acha que a gente vive as nossas tragédias particulares. Mas não, tragédia é isso aqui. Tragédia é o que faz brotar o sublime no ser. E o sublime no ser, eu já falei isso há anos aqui, só nasce na contrariedade. Só nasce na energia oposta. O belo, sublime, só nasce no feio. A riqueza sublime só nasce na pobreza. O pertencimento sublime só nasce na privação. Por isso que a restrição existe, para fazer surgir o sublime. Mas a gente não chega nem nisso, que a gente já vira patético, já vira comédia, né? No primeiro tropeço, na primeira contrariedade, né? na primeira vez que você perde as chaves de casa. E aí não chega a viver esse sublime. E a gente vira esse ser que não suporta nada. Porque se tornou entupido espiritualmente. Não aguenta nada. Né? Esperneia e grita por nada. Aonde nada está bom, aonde nada serve, aonde nada presta. E com isso a gente vai se tornando uma geração de perversos e estúpidos. Gente que se espremer não sai nada. Eu amo vocês, tá? O cara só tem alegria se faz cócegas, né? Ele só dança se tem festa. Né? Porque se for para viver a vida da forma como a vida é, ele não aguenta. Não aguenta. Não suporta. Então use esse texto, se você quiser, para se enxergar. Mas para se enxergar mesmo, de verdade. Não para achar que eu estou falando do outro, eu estou falando para você. Eu estou falando para mim. A cada blasfêmia de ingratidão, porque quem semeia blasfêmia, quem semeia ingratidão, colhe catástrofe. E quem semeia gratidão, colhe alegria, ainda que a vida esteja cheia de limitações. Salve-se do descontentamento. É o que esse texto nos ensina, é a mensagem dele. E enche o seu coração de triunfo. Ser é um privilégio. Ser, por si só, já é um triunfo. E que o sagrado nos salve de sermos esse boneco de prateleira que virou o homem contemporâneo. Haile. Yeah.